Olá, eu sou a Júlia e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. Hoje o estilo de vídeo vai ser um pouco diferente. Eu pensei em aproveitar que eu vou pra Cádiz, pra capital, pra dar um passeio com uma amiga, pra gente conversar. E vou tentar gravar, né? Algumas cenas, alguns vídeos da paisagem. Hoje não faz um dia tão bonito, não tem tanto sol, porém vamos ver o que dá pra fazer. E na volta a gente conversa sobre o papo de imigrante. Não é bem o que eu acredito que vocês estão esperando que eu vá falar, mas a gente conversa quando eu voltar. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? Olá! Bom, eu espero que os vídeos do passeio tenham ficado bons. Eu não consegui gravar muita coisa, porque, enfim, tentei filmar alguns momentos, que foi o que eu consegui. E eu coloquei as imagens, espero que tenha dado pra ver um pouco. Como essa cidade é bonita, na verdade, Cádiz é uma cidade muito bonita. Justamente essa amiga com quem eu dei o passeio hoje foi quem me mostrou a cidade, assim, umas semanas atrás, e é muito bonita, tem muito mar, tem muito verde também dentro da cidade, assim, as ruínas super estreitas no centro, na verdade é muito legal, é muito bonita e eu gosto muito. E tudo isso para dizer como a gente se adapta, não? Às mudanças, por exemplo, agora entrando no papo sobre ser imigrante, como a gente se adapta. A gente tem que se adaptar à cultura, a gente tem que se adaptar à língua, a gente tem que se adaptar a tudo, ao ritmo de vida, aos horários. Então, até teve vídeo sobre os costumes que eu coloquei sobre como a vida aqui começa mais tarde, é uma coisa que eu gosto, como, pelo menos nas cidades que eu tive experiência, não tem essa loucura de trabalho, creio que em Madrid, em Barcelona, talvez devam ser diferentes, mas nas cidades que eu vivi até agora é uma coisa mais tranquila, a galera gosta de ir tomar alguma coisa, conversar, ter esse tempo de qualidade é algo que eu aprecio e que eu gosto muito da cultura. E como a gente vai se adaptando muitas vezes, claro que tem sempre alguma coisa que denuncia, né, que a gente não é daqui, seja o sotaque, seja a cor da pele, seja qualquer outra coisa, qualquer outro detalhe que denuncia que você não é daqui. Então a gente como imigrante sabe que tá em uma terra estranha, por muitos motivos, muitos vêm para conseguir uma vida melhor, outros para trabalhar, outros para estudar, enfim, cada um com os seus porquês. Mas digo tudo isso porque na verdade eu queria indicar um livro que eu li há alguns meses atrás, que é esse aqui, que se chama Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular. É do Emílio Garofalo Neto. Na verdade, esse foi o primeiro livro que eu li dele. E eu gostei muito, é uma leitura muito fluida, não é difícil. Parece que você tá lendo uma pregação, mas é muito legal. Inclusive, agora eu comecei a ler um outro dele, que é de Ruth, e tô gostando muito, muito mesmo. E esse livro fala sobre mais ou menos isso, não? Eu fiz uma analogia à minha vida e enfim, como é estar exilada, né? Tipo, fora da sua terra, mas o ponto aqui que eu quero trazer para reflexão não é Espanha-Brasil, não é a cultura dos espanhóis versus a cultura dos brasileiros, não é esse o ponto. O ponto, e eu não quero dar muitos spoilers do livro, apesar de que todo mundo, ou você pode ler o livro de Ruth na Bíblia, caso você não queira ler esse livro, ou você pode ler esse livro, enfim, meu desejo é que todo mundo pudesse ler esse livro. Tiveram alguns pontos que eu gostei muito,
e que eu queria trazer no vídeo de hoje. E um dos primeiros pontos que ele traz assim no livro é como a gente tem que ter integridade, a nossa fé, apesar de estar em ambientes hostis, entre muitas aspas, em ambiente secular, melhor dizendo. Então, como ser íntegro, como ser fiel diante de muitos ambientes em que eu posso ter minha fé meio que provada, ou eu posso ser perseguida por isso, ou posso ser excluída por isso, ou posso ser zombada. Então, como a gente tem se comportado, isso a gente tem se mantido íntegro e fiel, mesmo em ambientes em que é difícil, né? Porque é uma coisa que ele traz no livro, inclusive, é muito fácil a gente se adaptar à Pérsia, não? Tipo, Esther, ela praticamente esqueceu de onde ela tinha vindo, quem era o Deus que ela servia, e como a gente é fácil se adaptar a essa Pérsia, né? O que seria a nossa Pérsia hoje? O mundo que a gente vive, enfim, cada um pode colocar o ambiente em que você trabalha, ou o lugar onde você frequenta, eu não sei. Mas eu coloquei muito o mundo mesmo em que a gente vive, sabe? É muito fácil a gente se adaptar, a gente gosta de viver, claro, é legal, tem momentos muito bons, a gente aproveita, a gente desfruta, e eu creio que a gente tem que fazer tudo isso, mas a gente muitas vezes se esquece que essa não é a nossa casa, sabe? Aqui não é onde a gente vai passar a eternidade. A gente pertence a outra pátria, a gente pertence a outro país, a gente pertence a outro lugar, não é? E como a gente se deslumbra e como os prazeres dessa vida roubam o brilho e a vontade em querer que Jesus volte logo pra gente viver com ele pra sempre, sabe? Como a gente se acomoda na Pérsia. Como é gostoso a vida aqui. E talvez eu nem queira que Jesus volte, porque eu tô desfrutando demais da minha vida aqui, é muito boa aqui, sabe? Então, esse é o questionamento que eu me fiz e que eu convido vocês a refletirem. O que eu faço quando eu sou pressionado? Eu sou íntegro à minha fé? Eu fujo? O que eu faço diante de uma situação de pressão? Então, é isso que ele traz. Eu tô dando uma pincelada assim por cima, porque ele aprofunda muito mais, mas não quero trazer exatamente tudo do livro também. O segundo ponto que ele traz, e que é um tema que quem viu todos os meus vídeos deve estar cansado de ouvir, mas é porque é um tema muito presente na minha vida. Inclusive, nesse outro livro que eu tô lendo, fala muito sobre isso também, que é a soberania de Deus. Então, ele está agindo mesmo que a gente não veja, ele está trabalhando mesmo que a gente não veja. Inclusive, nesse livro de Ruth tem uma frase que falou muito comigo e que eu quero ler para vocês, que fala assim: Deus sabe o que nos espera. Foi ele que colocou o futuro lá. Deus segue agindo. Então, mesmo quando ele parece ausente, e na história de Esther a gente pode notar, na história de Ruth a gente pode notar, mesmo que não tenha muitas vezes explícito o nome de Deus na história, como ele sempre tá por trás das cortinas, como ele sempre tá organizando para que as coisas sigam um plano que ele fez e que ele sabe que é o melhor. Então esse é um ponto também que o livro toca, que é muito bonito e é muito legal. E o terceiro ponto, como a gente tem que considerar o nosso tempo e o nosso lugar como parte da soberania de Deus, em que ele quer que a gente esteja nesse lugar, nesse tempo, para cumprir com aquilo que ele tem planejado, para viver o evangelho e pregar o evangelho através muitas vezes das nossas vidas. Então não é à toa, se você é um imigrante assim como eu, que você está no país em que você está. Ou que você está, mesmo que não seja imigrante, na cidade em que você está. Não é à toa que Deus te fez nascer na família em que você nasceu. Que você vá nos lugares que você vá, seja na faculdade, trabalho, o que for. Então, ter isso claro, em que eu não tô jogada na história e tudo é mero acaso, mera coincidência, mas que
tem um porquê desse tempo, desse lugar para você estar. E tem um plano de Deus para se cumprir, seja para você aprender, seja para você influenciar alguém, seja para você, não sei o que Deus quer fazer em específico na vida de cada um, porém, até os pequenos detalhes, inclusive no de Ruth que eu tô lendo agora, não foi coincidência que ela fosse parar justamente nos campos de Boaz para trabalhar e que ele fosse parente da família de Noemi, enfim. Então não é coincidência, não é acaso, sabe? Nada é acaso. E é difícil pensar nisso quando as coisas não vão bem, quando as coisas saem do controle, quando a gente parece que fica um pouco sem esperança, sem perspectiva. Mas hoje, inclusive, essa amiga que eu saí, ela me falou: não duvide do caráter de Deus. Muitas vezes a gente ouve muitas vozes que não é a voz de Deus, sussurrando mentiras sobre o caráter de Deus. Mas não duvide do caráter de Deus. Então, ele é soberano, isso é um fato. Ele é fiel, ele é bom, ele tem compaixão, ele nos santifica, o Espírito nos santifica e ele quer que a gente seja santificado. Então, tudo isso, tudo que acontece vai cooperar para isso. E a gente não tem que duvidar do caráter de Deus. E o último ponto que fala no livro liga um pouco no como a gente reage às pressões, mas ele também fala muito sobre ser sal e ser luz, né? E como a gente não pode negociar os nossos valores em busca de aceitação cultural. Então, muitas vezes, nesse caso, para eu me adaptar a uma nova cultura, se eu tiver que abrir mão de algum valor meu, da minha fé, não posso. Eu não posso, por conta de me encaixar ou de me adaptar a uma cultura, sabe? Assim como Esther fez e se adaptou, assim como a gente faz muitas vezes e se adapta e negocia coisas que na verdade deveriam ser inegociáveis, a gente deveria estar sendo luz, estar sendo sal, tá sendo a diferença, tá mostrando um novo caminho, não? Então era isso, não era bem, creio que o que muitos esperavam sobre o papo sobre imigrante, mas é isso, somos imigrantes nessa terra, tudo é passageiro, essa não é a nossa casa eterna, essa não é a nossa morada, esse não é o lugar que a gente vai viver eternamente, e que a gente possa nos esforçar e tentar lembrar que, apesar de ser muito bom a vida aqui, de ter momentos incríveis, de ter experiências maravilhosas, nada se compara a estar com Cristo. Essa deveria ser nosso maior anseio, nossa maior alegria e esperança. A gente não deveria se sentir em paz, ou plenos ou satisfeitos, enquanto a gente ainda não tá com Jesus. Tudo isso é um vislumbre, é pequeno, nada se compara. E como é fácil a gente se esquecer de tudo isso e viver na Pérsia como persa. E tá tudo bem, negociar tudo e tá tudo bem, deixar que as coisas aconteçam como vão acontecendo e me esquecer o que eu fui de fato chamada para fazer, quem eu sou e da onde eu sou. E para onde um dia eu vou voltar, né? Então, eu espero que tenha ficado claro. Recomendo a leitura, leiam esse livro, é muito legal. E bom, quero começar a trazer um pouco isso, eu tô um pouco sem ideia de vídeos, então eu acho que eu vou começar a indicar alguns livros que eu tenho lido, pra ver se alguém anima a ler. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.